Oi, gente, então vamos ver como é que a gente pode construir um produto de dados no R, tá? Então, aqui vocês têm um RMD, eu vou mostrar como é que vocês fazem do início, tá? Ele tem uma estrutura bem simples, e aí eu sugiro que vocês se apropriem, tem um modelo como esse lá, no GitHub tem outros exemplos, mas a criação dele, ela deve ser sempre feita dessa forma. New File, R Markdown, ok? E aí você pode colocar, definir se você quer gerar um PDF, um Word, no caso a gente vai usar HTML, pode botar informações gerais, certo? Você pode escolher também, né, o tipo de HTML que você quer, se você quer gerar um Shine, se você quer copiar algum template, enfim. Depois você faz isso e clica OK, ele vai criar uma estrutura semelhante a essa aqui. Então, como é que essa estrutura funciona? Primeiro, a gente tem o título, né? Essa parte aqui que a gente viu lá na teoria é o nosso cabeçalho, né? Aquela estrutura que lá está nomeada com YML. Então, aqui a gente vai usar uma estrutura bem simples, que é o título, análise íris, certo? E o tipo de output, né? Que documento vai ser gerado. Documento HTML, certo? Depois a gente vai ver em outras aulas, você pode mexer nisso, pode gerar um storyboard e assim por diante. Mas para essa finalidade aqui, a introdução a produtos de dados, vão ficar como HTML. E aí, qual é a primeira coisa interessante? São essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que são os chunks. Então, como é que ele é declarado? Você coloca, por isso que eu sugiro que vocês copiem, né, isso para usar em futuros, tem um básico e vão copiando. Você coloca aqui essas três classes aqui, abre a chave e bota R. Logo depois de R, você vai botar o nome do seu chunk. Então, esse daqui eu estou chamando de setup. E você pode botar aqui algum parâmetro. Aqui eu estou colocando parâmetro include igual a false, porque eu não quero que ele traga nenhum output do que a gente está rodando aqui dentro. Tá? Uma vez que você criou esse chunk, você vai poder usar código de R. Então, vejam que aqui eu estou usando os mesmos códigos que a gente viu na aula de agrupamento com a base de dados Aires, tá? Então, todo aquele processo que a gente viu, eu estou repetindo ele aqui. Quando você terminar o seu pedaço de código, o seu chunk, você fecha ele com a mesma estrutura que você abriu. Aí vem outra coisa interessante. Você pode ir misturando texto, tá? Texto marcado, lembrando que o Markdown é uma estrutura de marcação de texto, então você pode ir marcando o seu texto com tags ou colocando um texto mais puro. Então aqui, quando você usa o jogo da velha, você está dizendo que é um título. Dois jogos da velha já é um subtítulo. E aqui você pode digitar um texto que ele vai ser colocado junto com o HTML que você vai criar. Então, como eu estava dizendo antes, isso facilita muito que você crie produtos de dados, porque você vai intercalando o código de R com um texto, uma imagem, alguma coisa que você queira colocar. Aqui eu vou criar o segundo chunk e aí eu vou usar a função, eu vou nomear ele de iris cluster, ok? E eu estou usando os parâmetros aqui, equal igual a false, que eu não quero que o código apareça. Warning igual a false, se tiver algum aviso, algum warning, também não é para aparecer. E message igual a false. Por que eu estou colocando isso? Porque eu não quero mostrar nada do meu código para o meu usuário, tá? Eu quero que ele só veja os resultados. Aqui eu vou criar uma estrutura diferente. Então, a gente viu uma estrutura mais simples, né, na aula de agrupamento, usando um plot nativo do pacote cluster. Aqui eu vou usar o ggplot, tá? Então, a gente não vai entrar muito dentro da estrutura do ggplot, né? Tem um outro vídeo para isso. Mas, basicamente, o que é que tem aqui de importante, tá? É a criação dos pontos. Então, primeiro vai ser criado um ponto com a base de dados Iris Cluster, que é aquela base de dados modificada, e a cor vai ser o cluster. Então, lembra que a gente passa o cluster, depois que a gente estima, de volta para a base de dados. Então, a cor do plot vai ser a cor do cluster, ok? Depois a gente vai criar, olha o maisinho aqui, uma segunda estrutura de pontos, tá? Esse ponto aqui, ele vai ser vermelho para indicar os centros do nosso cluster. E por fim, a gente vai criar uma terceira estrutura para a gente conseguir passar os labels, certo? Então a gente vai botar o centro do cluster com a cor vermelha e o label, que é o nome de cada centro, a gente vai botar com a cor branca para ficar um contraste interessante, ok? Quando você tiver com tudo pronto, você vem aqui, o Knit, e clica. Então, ele vai fazer justamente a renderização que a gente falou. Então, o R está transformando esse RMD em um MD
e esse MD vai ser transformado em um HTML, tá? Que a gente vai ter uma prévia aqui dentro do próprio RStudio. Então, para vocês verem, vou voltar aqui ó, no renderizador. Então, veja que primeiro ele pegou tudo aquilo que a gente escreveu, né? Lembrando que a gente escreveu com a linguagem do R. Então, tem o RMD. Então, ele transformou, como a gente viu na aula teórica, né? Esse RMD no MD, tá? Então, ele vai passando aqui, ó. E, por fim, ele vai transformar esse MD num HTML, como a gente tinha visto lá na nossa aula. Então, a nossa aula teórica mostrou justamente esse procedimento, certo? E aí vamos ver o resultado disso. Então, o resultado é bem interessante porque a gente consegue ver o produto de dados. Então, vou mostrar agora para vocês o produto de dados. Ele é simples, mas perceba que o texto que foi colocado, ele vem para cá, e o que é a interação do lado do cliente, né, que a gente já tinha conversado antes. Então, perceba que eu não estou criando um servidor, eu criei um HTML, então um produto já pronto, envelopado, mas tem algumas interações aqui que eu posso fazer no objeto. Então, lembrando, dentro da lógica, né, de cliente-servidor, as interações do cliente, então eu usei aqui o ggplot, posso voltar lá no código para vocês olharem. Então ele vai permitir que eu, por exemplo, que eu destaque os pontos, então eu consigo ver ponto verde por ponto verde. Ele vai permitir que eu faça esse tipo de filtro, então eu consigo deixar só os pontos que eu quero. Então ele vai permitir algumas seleções aqui, algumas interações que, como eu disse, né, na aula teórica, elas estão rodando apenas do lado do cliente. Então são interações que elas só valem para esse gráfico. Se tivesse um segundo gráfico, as interações que eu fiz no primeiro elas não valeriam. Mas dessa forma, perceba que a gente já tem um produto de dados básico, que é o nosso relatório, com alguma estrutura de interação e dinamicidade e dinamismo do lado do cliente, utilizando o Plotly, como a gente já tinha conversado na aula teórica. Ok? Então, vou voltar só mais uma vez lá ao código para que vocês possam perceber o momento em que eu chamei o Plotly. Então, primeiro, eu chamei o ggplot e eu criei um objeto que eu estou chamando de gráfico 1. Então, em vez de plotar diretamente com o ggplot, eu vou passar toda a manipulação que eu fiz para um objeto chamado gráfico 1. E aí eu chamo a função ggplotly do pacote plotly, que lembrando, o pacote plotly é uma transformação, né, em pacote do R da biblioteca de JavaScript. E aí quando eu chamo o objeto que eu criei no ggplot dentro dessa função, ele fica interativo e dinâmico, como a gente viu. Ok, gente? É isso. Qualquer dúvida, deixa um comentário se você estiver fazendo esse curso com a gente na PPGCP ou no MP3. Você também tem a opção de deixar uma mensagem para a gente lá no Google Classroom. Um abraço.